querida Kate, tem sido assim uma amiga maravilhosa, porque assim como vocês, eu também sou uma aprendiz das mídias digitais, né? E a ideia nossa nesse momento no Crescicom, enquanto Centro de Formação Continuada, né? E antes de mais nada, eu sou Shirley, né? Eu não sei se todo mundo me conhece, assim, ou já teve alguma formação comigo. Lá no Crescicom, o meu trabalho de atuação, né, central, o trabalho com chamados temas transversais, as questões que envolvem gênero, relações étnico-raciais, violência doméstica, a violência contra jovens e adolescentes, enfim, tudo que está na perspectiva dos direitos humanos, da diversidade, é a formação, é o meu trabalho no Crescicom, no Centro de Formação Continuada. E assim como vocês, eu também estou nesse desafio de transformar o meu trabalho num trabalho à distância, num trabalho remoto, num trabalho online. Mas nesse momento, nós pensamos, enquanto equipe Crescicom, em organizar o FER, né, o Ferramenta para Aulas Remotas, né, e de que forma cada um de nós poderia agregar um conhecimento, uma valoração, alguma atividade. Então, conversando com as meninas, com a equipe do NTM e com a direção do Crescicom, nós pensamos que seria interessante oferecer uma discussão sobre a feitura de sequências didáticas, e porque a gente está tratando de aulas remotas, mas nem todo mundo, é uma realidade que nem todo mundo tem, dadas as dificuldades, né, de rede, de internet, de equipamento. Eu mesma, por exemplo, o meu computador é ótimo, uma tela maravilhosa e tal, mas ele não tem câmera, e eu tive super dificuldade de comprar uma câmera, não entregaram. O microfone de mesa eu comprei há um mês, gente. Já chegou nos Correios, mas os Correios não entregam, entendeu? Então, a gente vai tendo essas dificuldades, né, enfim, como vocês. E aí, nós pensamos, então, que eu poderia oferecer o sequências didáticas, que seria uma forma textualizável de vocês organizar os conteúdos, né, de uma forma que pudesse ter um trabalho com conteúdo diferente, em que vocês tivessem esses comandos, né? Então, ao invés da gente ficar lendo, teorizando o tempo todo sobre as questões da sequência didática enquanto uma ferramenta, que nós pudéssemos ver em prática a feitura de uma sequência didática. Então, isso nós pensamos em colocar os modelos, organizar esses modelos e a gente ir discutindo qual a importância, nesse momento, de sequências didáticas. Se alguém quiser falar, não tem problema nenhum, tá? É só botar o áudio, que daqui a pouco eu já vou abrir, mas se alguém já quiser falar, não tem problema algum. Isso aqui é uma troca, né? Então, por isso que surgiu, né, esse curso. Oi? Ah, tá. Mas aí eu fico assim, né, nesse menorzinho, então, tá. E porque vou botar, vamos ver. Bom, se congelar eu volto, aí vocês me avisem, tá bom? Ok? Então, eu pensei nessa possibilidade da gente discutir como que fazer uma sondagem com a turma, como organizar um exercício que fosse, cujos comandos fossem autossuficientes para que ele em casa pudesse fazer com os pais. Ou a possibilidade de vocês enviarem esse documento por e-mail, essa sequência didática, e o pai pudesse imprimir. Para isso, vocês teriam que organizar a sequência, pensar no conteúdo que vocês querem ensinar, organizá-lo por módulos. Então, quando a gente começou a discutir, a ideia era o que são as sequências, para que elas servem, qual é o papel delas nesse momento de pandemia, que a gente tem que produzir aulas remotas, e principalmente para os alunos que não têm acesso à internet,
e não tem como estar com vocês, de repente, assim como nós estamos até pelo celular no Meet. Então, seria uma possibilidade de vocês elaborarem exercícios e enviarem por e-mail, talvez. Se nós tivéssemos em São Gonçalo, na Secretaria de Educação, o envio de material de aulas autorreguladas, né? O Estado fez isso, enviou, eu acho que ajudaria bastante. Então, essa foi a ideia inicial do Sequências Didáticas, e que, assim, para construir, a gente tem que ter uma ideia muito... obrigada, amor, obrigada. Gente, eu tô com fome, eu vou tomar só um golinho de café. Seria a gente pensar didaticamente como pensar nos exercícios de uma maneira ascendente, ou seja, eu dou o primeiro comando, ele tem que fazer isso, para chegar a esse conteúdo ele tem que fazer o outro ponto. Então, os exercícios eles têm que ser de fácil compreensão, e a cada explicação de como eles devem proceder, ao mesmo tempo eu vou explicando a matéria, porque ele não está perto de mim, eu não tenho as dúvidas dele, eu tenho que pensar que dúvidas ele poderia ter. Como até isso se torna um pouco difícil, ao meu ver, então, se a gente constrói uma sequência didática, orientando o aluno, primeiro você precisa fazer isso, depois você precisa fazer aquilo, e a gente constrói sequencialmente, aumentando o nível de compreensão e com respostas comentadas, porque tem que ter resposta comentada. Uma sequência didática bem feita, ela tem que marcar início da atividade, fim da atividade, respostas comentadas, porque ele vai receber lá na ponta e ele tem que saber quando termina, quando começa o exercício, e quando, e onde, em que momento ele vai ver as respostas. Mas vocês podem dizer, mas aí eu já estou dando a resposta para o aluno. Em alguns momentos, sim, a resposta está no final do exercício, mas aí cabe, né, essa orientação que pode ir junto à sequência didática, para o e-mail dos pais, aí eles vão, de repente, imprimir, que não imprima a última parte, por exemplo, ou que na hora que você enviar, você tire a resposta comentada e mande separado, entendeu? São possibilidades que a gente tem para estreitar esse canal com os nossos alunos, textualmente falando, né? Já que eles não teriam o aparato online para fazer, né? E também porque quando eu estruturei lá os modelos, o primeiro modelo, ele é um modelo que ele vai se desdobrando, por isso que o quadrinho ficou em aberto, porque, por exemplo, o módulo 1. No módulo 1, eu quero trabalhar gêneros textuais. Esse é o meu tema. Então, em cima do meu tema, eu vou escolher determinados tópicos para explorar. E aí, depois, para uma sequência didática fazer efeito, eu não posso ter um exercício só, eu tenho que ter mais exercícios. Eu tenho que ter 3, 4 exercícios para que ele possa discorrer, o próximo deslanchar, senão o assunto não deslancha. E aí, depois, eu volto no módulo 2, recuperando o módulo 1. Então, assim, basicamente, esse projeto de sequências didáticas, e eu fiquei muito contente quando vocês, no início, e eu gostaria de ouvi-las, estavam muito, muito preocupadas, né? Como que faria isso, né? Dado esse momento pandêmico, essa dificuldade de interação. Então, assim, vocês viram que vocês fizeram postagens, considerações subjetivas, pessoais, de como vocês estavam nesse momento, e eu tive o cuidado de ler com bastante atenção e responder, entendendo que eu também estou, né? Eu preciso da ajuda das meninas. Estou aprendendo a mexer em todas essas plataformas e tentei inserir alguma coisa no âmbito das questões étnico-raciais, para que, se vocês quisessem fazer um trabalho na perspectiva de um tema que está no momento, que está sendo muito discutido, não necessariamente entrando na questão racial, da étnico-racial, mas vocês pudessem trabalhar algumas questões que envolvem
o conhecimento sobre os valores africanos, valores afro-brasileiros, essa ideia da natureza, né, que perpassa tudo que a gente está falando sobre a questão da pandemia, né, o Ailton Krenak, que é um indígena, ele fala, poxa, está tudo tranquilo, os animais seguiram, a vida seguiu, a vida dos humanos é que parou, né? É um livro maravilhoso, né, que eu acho que eu tenho esse livro em PDF, que ele fala Perspectiva para o Fim do Mundo. Então, ele traça essas considerações, né? Então, era essa a ideia, né? Então, a gente pode trabalhar. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção, e para vocês, e aí eu vou abrir o microfone e a gente vai conversando, é a diferença mesmo, né, da sequência didática para um projeto didático, entendeu? Eu não coloquei isso lá porque, assim, seria estender, mas, até porque eu estou falando com professores de experiência, professores que já estão na lida, já estão no trabalho, fazem seus exercícios. Mas a grande questão para o FER, nesse momento, a nossa plataforma eu tenho que ter uma diretriz conceitual para explicar um conteúdo. E para explicar um conteúdo para esse aluno que não está me vendo, que não está me ouvindo, e que ele vai ter que ler tudo. Essa foi a ideia. O projeto didático já é uma forma de ação pedagógica maior, né? Em que você pensa em caminhos para ensinar. Então, um dos caminhos para ensinar alguma coisa é você pensar numa sequência. Então, você tem o projeto X e para atingir o projeto X, você usa sequências didáticas diretivas. Por isso, logo no início, eu coloquei as 3 mais clássicas que norteiam a feitura da sequência e desses exercícios. A sequência didática nada mais é do que explicar um conteúdo e direcionar esse conteúdo em exercícios, que são os conteúdos conceituais, procedimentais e os atitudinais, né? Em que você vai explicar o conceito, você vai traçar ali na parte operacional os procedimentos, como que ele deve fazer. Então, no meu caso, eu falava assim, você, professor, precisa começar. E no caso de vocês você, aluno, comece pensando como essa tira é importante, essa tirinha, enfim. Aí vocês trocam, né, a pessoa. E o atitudinal, que está nele. Na verdade, esse atitudinal está no aluno. Porque a partir do que você conceituou, sem dizer que está conceituando, porque se você começar a fazer uma sequência didática com estila, cheio de, né, de aqueles textos imensos e tal, acabou. Ele já não está entrando na plataforma, ele já não tem material, ele não vai fazer nada. Eu sei disso, porque eu estou no estado, eu sei que é super complicado. Então, o atitudinal está nele. Então, você conceituou, você procedimentou, ou seja, você criou, você operacionalizou através da escrita como ele deve agir, e o atitudinal está nele. É ele ir acompanhando seu passo a passo para chegar às conclusões, fazer os exercícios de uma forma bem feita e participar. Então, assim, eu acho que o básico é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou ampliando, né? E a gente vai batendo um papo aqui. Alguém deseja? Posso falar, Shirley? Opa, pode. Quem está falando? Márcia, tudo bem? Ô, Márcia. Vou abrir a câmera aqui. Bota aqui sua Shirley, câmera. Eu acho que eu não entendi a sua proposta, acho que, de repente, eu fiz a minha sequência errada, de repente eu vou até aqui refazer. Porque eu não tinha entendido que essa sequência era para ser impressa, que era para mandar para o e-mail, alguma coisa. Eu entendi que eu tinha que incorporar a minha sequência à minha nova realidade. E aí eu pensei em usar o Classroom e as mídias. Então, eu fiz uma sequência para ele ir trabalhando e ele comentando com os colegas usando o Classroom. Perfeito. Olha só, Márcia, perfeito, é isso mesmo. Veja bem, você pegou o X da questão. É exatamente isso.
Você poderia usar essa sequência didática no próprio processo do Classroom, ou, se o aluno não tem acesso a nada disso, de repente, você poderia mandar essa sequência didática por e-mail para imprimir. Entendeu? Você poderia. Porque aí, se essa sequência está diretiva, com aqueles comandos, né? Primeiro você faça isso, olha, porque na verdade a sequência é uma sondagem, você está fazendo uma sondagem para você chegar ao conteúdo. Nada mais importante nesse momento de afastamento do que você construir alguma coisa que ele realmente tenha autonomia e que ele possa fazer. E que ele lendo é como se você estivesse dando aula para ele, dizendo, olha só, meu filho, não, olha só, você aqui tem que começar por aqui. Começa pensando que a charge, eu até dei um exemplo do português, é um quadrinho, é um gênero que trata sempre de um modo crítico, um modo social, porque depois, quando você fizer a pergunta lá embaixo, para que ele crie ou ele identifique, ele vai saber que lá em cima você já deu para ele o conceito do gênero. Porque se você fizer aqueles cabeçalhos imensos na sequência didática, o que a gente está pensando assim? Eu não estou entendendo, não consigo entender. Outro dia eu dei uma aula com uma aluna pelo WhatsApp, porque ela não conseguia entender, isso em relação ao Estado, que variação linguística, entendeu? Porque quando a professora pediu na plataforma, pediu que ela construísse um rap com variação linguística, faltou a operacionalização do comando para ela fazer, entendeu? Então, ela estava com muita dificuldade. Só que ela sabe, você já imagina um aluno não sabe fazer rap, né? Essa poesia rimada, e era sobre o cotidiano da vida deles, pensando na questão do racismo, das questões étnico-raciais. E aí, quando eu expliquei isso, ela, isso eu entendi e tal, não sei o quê, e caminhou. Então, lá no Estado, eu estou auxiliando a coordenação pedagógica nessa parte de trabalho na plataforma, tá? Pode seguir. Eu falei que você ia falar, eu falei mais. É porque você identificou exatamente o que fazer com essa sequência, seja fora e agora dentro da plataforma, dentro do próprio modelo do curso que vocês estão fazendo. Perfeito. Você quer falar mais um pouco? É porque também eu pensei em indicar vídeos, num certo momento ele vê um vídeo, aí ele faz uma atividade, e eles comentarem no Classroom, os alunos darem as ideias deles, e aí juntos eles construírem uma ideia, e aí depois o professor já conserta e faz a definição do que ele quer, né? Eu pensei nesse caso, sim, construção coletiva. Isso, e você pode, por exemplo, aí as pessoas estão ouvindo a gente, a sequência, ela está arrumadinha naquela textualidade, mas você pode quebrar ela toda dentro do Classroom. É como você fez. Você vai quebrar. Então, quando eu botei ela toda textualizável em seguida, é para a gente pensar, bom, realmente aqui ele vai precisar desse vídeo. Eu vou indicar essa música. E aí você quebra e usa o Classroom com as sequências didáticas, sem estar naquela forma textualizada, né? Aquela forma esquemática que eu coloquei lá. Mas se eu não colocasse assim, ficaria muito difícil vocês terem a ideia daqueles comandos operacionais, e tem que ficar claro na feitura de um exercício, de material didático. Eu trabalhei muitos anos na feitura de material didático, de apostilas, né? Tentando dar conta, por exemplo, de um material que foi comprado, um livro didático, mas o livro didático emperrava, o aluno não conseguia ir. Então, o Estado pedia sempre que a gente fizesse orientações didáticas para dar conta daquele livro. Por quê? Porque não tinha comando, e geralmente para a EJA. E eu acho que o primeiro segmento, principalmente a distância nesse momento, precisa fundamentalmente de norte, né, de diretriz para eles conseguirem caminhar. Senão a gente vai sucumbir, né? E eu vi muitas falas ali, né, muitas considerações pessoais, né, de como a pessoa está se sentindo nesse momento. E eu corroboro com vocês, né? É a minha situação, né? Eu tenho a Kate, a Neuza, né? O pessoal do NTM, que me auxiliaram a entrar e fazer as postagens, que eu também estava com essa dificuldade. Agora não, agora eu já sei fazer e tal. Olha que bacana, né? Então, assim, a gente tem que ver
que, poxa, é uma mudança considerável, assim. Alguém mais? Você quer continuar falando? Quer? Eu acho que você já postou, não já, Eliane? Acho que eu já olhei. Eu olhei algumas. Já postei, sim. Eu olhei algumas, gente. E o que eu estou fazendo? Tem tempo, né, de enviar. Então eu olho, tá faltando uma coisa, eu falo, vem cá, será que você não vai botar se é um módulo, se você vai seguir? Porque isso é importante, definir se aquilo é um módulo ou se é só uma atividade. Então eu também botei uma outra sequência que seria só uma construção de atividade, em que você poderia... Botei 2 sequências, né? Um era um modelo quadradinho, dizendo módulos e tal, e o outro modelo, ele vinha com 4 possibilidades de atividade e você poderia fazer uma junção. Então, naquele segundo modelo, eu usei só 2. Eu peguei e construí as atividades em cima só de 2 modelos, de dois temas. Entendeu? Então, vocês podem, sim, na verdade, não é nada engessado, vocês podem construir da forma que vocês quiserem, é só mesmo uma possibilidade de trabalho e de uso dentro da própria plataforma. E aí a sua, eu já dei uma olhada, né? Eu vi que tinha vídeo, e aí eu faço algumas considerações e pode voltar a publicar de novo, não tem problema algum, porque a gente já tem tempo. Tá, ok. Obrigada. Mais alguém? Espera aí, eu estou tentando tirar o carregador aqui. Eu, Débora, pode falar? Pode, Débora, tudo bem? Tudo bem, Shirley. Eu comecei a montar a minha, na verdade, baseado numa atividade que eu comecei a fazer no início do ano. Eu dou aula para o 6º ano, majoritariamente, na rede municipal aqui. E a gente estava tentando trabalhar, eu com parceria com a professora de educação física, sobre a questão da limpeza, higiene, e principalmente para que as meninas e meninos tenham maior, como é que eu vou dizer assim, apreço pela sua própria aparência. O que estava acontecendo na nossa escola? Era muito comum que a pia do banheiro, por exemplo, ficasse extremamente molhada, o chão, porque as meninas queriam esconder os cachos. Aí elas jogavam um monte de água, esticavam o cabelo, prendia de maneira... Aí, assim, a gente estava tentando trabalhar com essa questão de que, além de sujar toda a escola que elas estavam fazendo, e lama e tudo mais, elas, na verdade, estavam ocultando uma coisa que elas tinham de tão bonito. Então, nós usamos aquele filme que até ganhou o Oscar, o Hair Love, aí fizemos baseado nisso, na menina que fica, o pai não sabe como fazer, e quanto aquilo é importante para ela e tal. Aí começamos a falar sobre a questão da afeição também, né, das famílias que têm uma tradição, aí falamos sobre as crianças nagôs e tal, uma série de coisas, levamos vídeos, né, de blogueiras atuais. Aí, assim, a minha ideia era tentar fazer com que isso, na verdade, fosse uma sequência para a gente sempre começar o ano. Por quê? Porque fala de uma questão familiar e fala da questão da organização da escola, fala da questão da aparência e de você valorizar quem você é, sua identidade, onde você veio. Aí, assim, a minha dúvida é o quê? Eu queria organizar uma sequência didática para que isso ficasse claro para a gente usar todo ano. Então, assim, não é uma matéria da gente, né? Seria uma transversalidade. Trata das 2 disciplinas, mas trata, na verdade, não é de uma coisa que está estabelecida no nosso currículo. Se eu gastar, por exemplo, é a minha dúvida, mais ou menos um mês, que seria, a minha ideia era tratar mais ou menos 3 ou 4 semanas, né? O período das 2 semanas antes do carnaval e as 2 semanas depois, como uma recepção para a escola, para a nossa turma de 6º ano. Isso é problemático para eu criar uma sequência didática e oficializar dessa maneira, por exemplo? Ou eu deveria trazer algum conteúdo específico da gente, ou da base, para dizer que eu estou trabalhando? Porque, por exemplo, no meu caso, na disciplina de geografia, a gente começa o ano trabalhando conceitos e categorias. Então, a gente trabalha espaço, lugar. Aí, para tentar usar isso, eu trabalhei com a questão do lugar, a afetividade, o que elas gostam da escola e tal. Mas, assim, obrigatoriamente, na minha sequência, eu tenho que trazer um conteúdo meu disciplinar? Tem. Então, olha só, a sequência didática, ela é uma forma de planejamento pedagógico, didático-pedagógico, quando você trabalha a pedagogia de projetos. Então, se você trabalha com a pedagogia de projetos, você tem que ter um gerador, você tem que ter um tema gerador. E o seu tema gerador, por exemplo, você vai aliar ao seu conteúdo curricular, que aí pode ser transversal, não tem problema algum, entendeu? Então, você, por exemplo, quando você começou a falar, eu já pensei, já montei aqui na minha cabeça o tema gerador, entendeu? E aí é o seu tema, né, o corpo, o espaço, né?
corpo, espaço, tempo. Quer dizer, eu não sou especialista em geografia e nem em educação física, mas pelo que você falou, você já está com essa sequência na cabeça e quais, se você tem o tema, como que você vai elaborar a sequência, entendeu? E a sua sequência, ela vai seguir um padrão de, não sei, pode ser no início de aula, pode ser no início de uma sondagem, você pode fazer uma sondagem inicial, mas assim, atrelar ela a um conteúdo curricular que você tem e desenvolver é fundamental, entendeu? Porque isso vai solidificando, inclusive, o seu trabalho, né? E aí, outro ponto fundamental da sequência didática é a transversalidade de conteúdos e temas, que é o que você acabou de falar. Só aí você já trouxe a geografia, você já trouxe a língua portuguesa, a educação física, quer dizer, você trouxe uma série de disciplinas para trabalhar as sequências didáticas, né? Sim, eu não sei se eu consegui tirar a sua dúvida. E o importante numa pedagogia de projetos é você pensar no tema e, por exemplo, pode ser só seu, entendeu? E, por exemplo, a escola não vai fazer, tá, mas aí o meu projeto, o que eu penso trabalhar com a minha turma ao longo do ano é isto. E eu vou começar a sequência, o módulo 1, essa sequência. Nessa sequência eu vou trabalhar com esses itens, com esses subtemas. E aí você vai caminhando. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Sim, é porque a minha dúvida era essa, porque como a nossa ideia era trabalhar principalmente a questão da afeição ao espaço, que aí é o meu conteúdo enquanto geografia, e a ideia é trabalhar com o corpo em educação física, né? Na verdade, sim. Por que eu estou falando isso? Porque eu dei aula para o curso normal durante muito tempo. Então, na verdade, eu planejava as minhas aulas para as séries iniciais. Então, assim, eu dava aula de geografia para as séries, então eu falava sobre essa coisa do corpo, do movimento, do brincar, não sei mais o quê. Quando eu cheguei no 6º ano, para mim foi um pouco diferente, porque aí eu dava aula para o ensino médio, preparando para dar aula para os pequenininhos, e os meus pequenos não são mais tão pequenos. A ideia de trabalhar o corpo no 6º ano e o conteúdo de geografia é muito diferente, entendeu? Aí eu fiquei pensando em como é que eu ia trazer para essa coisa do espaço, do lúdico, para traçar o lógico, dentro dessa questão da geografia, mas que abarcasse de fato o meu conteúdo. Se eu tenho a obrigação de fazer isso, se eu podia, fazer um projeto de um mês, entendeu? Fazer início, meio e fim nessas 3 ou 4 semanas. Não, isso pra você pode. Não, você pode, mas veja, sempre atrelado a um ponto do seu conteúdo, que é, por exemplo, a questão da territorialidade, né? A configuração do espaço, ocupar o espaço, dividir o espaço. Isso é um conteúdo de geografia, né? Você pode fazer isso em um mês e fechar, não tem problema algum, entendeu? Porque aí você está trabalhando não com a pedagogia de projetos anual, mas você está trabalhando com uma sequência, um projeto didático. Você está trabalhando com um projeto didático e dentro desse projeto didático você instaurou uma sequência didática que se desdobra em tantas aulas para você fechar o que você quer tratar, não tem problema algum. Eu acho que fica perfeito. Inclusive, depois eu posso te indicar uns livros bem bacanas, né? Já que você está falando dessa questão do cabelo, né? Eu acho que eu posso enviar, tentar postar lá na plataforma. A gente está com o Drive, né, Kate? E o Drive tem material, eu vou botar os livros lá de eu fico muito feliz. Assim, eu até consegui um contato. Eu tenho uma colega, né, lá na UERJ-FP, que a gente trabalha com projetos lá e leva os alunos até a escola, né, para que eles façam formação continuada. E uma das meninas, que é da geografia, ela é passista da Porra da Pedra. E aí, quando eu levei ela à escola, a primeira pergunta é se ela estudava, já que ela era sambista, se ela podia estudar também. Aí ela achou muito engraçado e falou assim, eu sou uma menina muito inteligente, a gente pode aprender a sambar, pode fazer o cabelo bonito. Aí, assim, esse debate foi que me levou a falar sobre esse ano de uma coisa que eu não tinha me dado conta, entendeu? Porque como ela é tão bonita, eles tinham pensado que ela era burra, entendeu? Eu fiquei chocada. Sim, olha, você tocou num ponto fundamental, né? Que é a gente está lá e a gente estava discutindo antes, né? Essa questão de como eles se veem, né? Quais são os processos de educação, assim? Como é que eles se veem? Identidades eles têm, né? Eu conheço. Como é o nome dela? Eu acho que eu conheço. Acho que é Maiara. Deixa eu olhar aqui. Porque quem levou ela para mim foi a professora Ana Cláudia, que é professora da UERJ.
Sei, Ana Cláudia Sacramento. Isso. Eu trabalho com ela, faço parte do grupo dela de pesquisa. Aí a gente estava conversando, falou assim, não, tem uma menina muito legal, ela vai gostar de ir à escola. E aí foi um choque, porque ela é belíssima, ela fala super bem e tal, e aí explicando para as meninas que elas podiam ser bonitas, não sei mais o quê, entendeu? E poderiam estudar, e que podia ir para a universidade, e as meninas ficaram assim. E aí eu me dei conta que estava faltando na formação dos meus alunos lá pequenininhos, do quanto era importante se cuidar, e que estudar era uma questão também de cuidar de si, cuidar do corpo e tal. E aí, conversando com a professora de educação física, a gente pensou nessa sequência de 12 semanas, de 12 aulas, né? Que aí seriam as 4 semanas. Mas eu vou tentar fazer em cima disso, porque... Ótimo. Eu acho que vai ser perfeito. Inclusive, você pega um momento que a gente está vivendo que é crucial. Porque é o corpo, né? Como é que esse corpo está, entendeu? Por exemplo, eles fazem isso em casa, eles fazem isso na escola, vai estar fazendo em casa também o tempo todo, entendeu? A gente está se dando conta, enquanto pais, porque uma coisa nós somos mães, pais, tios, enfim, você convive com seu filho, mas quando você convive com ele direto dentro de casa, tem ele à escola, você vai vendo, gente, uma série de coisas, meu Deus do céu, e na escola, por isso que a escola é fundamental nesse processo. Eu acho que você vai unir as duas coisas. E aí vocês podem ir postando lá, quando vocês vão postando antes do tempo, eu vou dando uma olhadinha, e dá para dar uma olhadinha e tal, porque Kate me falou, e aí eu estou falando para vocês, a gente vai pedindo ajuda, né, por exemplo. Eu falei, meu Deus, se eu olhar agora, eu estava aprendendo a mexer. Será que se eu olhar, eu já fecho o trabalho dela? Eu não quero, eu quero olhar, falar e deixar para depois só no final. Aí Kate, não, você pode olhar à vontade, isso aqui. Então, vocês veem como essa configuração é difícil para a gente, né? Sim, para todos nós. Pois é. Bom, respondi então, é isso aí, tá certo? Sim, muito obrigada, Shirley. Quem mais? Vou. Tenho muita coisa para botar lá. Manda o link para a gente, porque, por exemplo, na minha escola a comunicação é muito difícil, porque a gente não tem computador, a gente não tem internet, a gente não tem telefone, eu não sei como é que é a realidade de todo mundo, mas da minha escola é muito difícil, as coisas são muito precarizadas, então, para a gente ter qualquer tipo de comunicação, é muito difícil, gente. Enviar uma prova para a escola é um parto, imagina achar uma biblioteca com link. Poxa. Não, pode sim. E aí, meninas, mais alguém? Vocês fizeram postagens lá muito interessantes, né, sobre as dificuldades e tal. E aí, deixa eu te falar, por que a gente fez uma coisa? Kate está aqui, quando a gente estava botando o material na plataforma, a gente pensou o seguinte, olha, interessante, a gente programou tudo para o dia 8, para o dia 9 mesmo, entendeu? Tudo em sequência. E aí, por quê? Porque vocês já estão cheios de coisa, todo mundo está, meu Deus, muita coisa para fazer, então a ideia era botar ali o material todo e que vocês pudessem ir navegando, né, e até chegar à sequência pronta. Mas teve gente que pulou, foi direto lá para baixo para a sequência já pronta. Então, eu peço a vocês que voltem, quem não fez, e vá respondendo, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, vá interagindo ali,
Por quê? Porque a ideia é ganhar, a gente também estudar, né? A gente refletir, as nossas angústias, para a gente pensar. Então, por exemplo, eu vou perguntar para vocês, mas eu já vi lá, eu entro na plataforma, sempre eu vi que, e ótimo, material super organizado, gostei muito, vai me ajudar muito e tal. Mas não dá para pular, porque se você pular, você perde aquele caminho, né? Então, assim, eu peço que as pessoas que estão entrando, porque as pessoas ainda, tem gente que está na turma, mas ainda não acessou. Mas aí não pula. Por favor, leia as observações dos colegas, e as dúvidas dos colegas é a dúvida de todos, eu acho isso bem bacana. Teve um professor, acho que foi Alberto, foi muito engraçado, né? Porque ele navegou, na mesma hora que a gente colocou, ele entrou em tudo, foi olhando. E ele estava cheio de dúvidas e tal. Quando eu fui responder a dúvida dele, logo depois, ele já tinha entendido. Ele, não precisa, eu já resolvi todas as minhas dúvidas com o modelo pronto. E aí ele fez uma sequência de matemática muito bacana e tal. Eu até postei uma outra lá, só de bônus, para ver como, que é uma da nova escola. Eu peguei essa, que é de matemática, para vocês darem uma olhada, que ela é muito explicativa, mas tem hora que ela confunde. Se aquilo é uma explicação para o aluno fazer, tem muita informação, entendeu? Muita informação. Então, eu coloquei lá, no mural, eu acho, e se vocês quiserem depois dar uma olhada, só para ver assim, a diferença de uma e de outra. São várias sequências, né? Eu organizei aquela que eu tenho trabalhado em feitura de material didático, que eu acho que ajuda mais. Mais alguém, gente, quer falar? Tem um monte de gente aqui, ó. Sheila, e só em relação ao material, no começo eu também fiquei bem confusa, não sabia o que eu olhava e o que eu fazia primeiro. Eu acho que uma coisa que ia ajudar bastante era numerar qual primeiro a gente olha, qual segundo, porque Mas aí... não está numerado não, porque a gente numerou. Mas eu não vi numerado não, eu também fiz igual esse professor aí que você está falando. Eu também não estava entendendo muito, porque eu acho que eu estava abrindo uma postagem que não estava numa sequência, e eu também fiquei bem perdida, depois eu fui me encontrando, acho que faltou essa, numerar, o que a gente tinha que fazer primeiro, o que a gente tinha que fazer segundo. Mas agora estão sequência, né? Eles têm uma sequência para a gente seguir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, quando você clica lá, sequências didáticas, no ícone sequências didáticas, que é o nome do curso, abre os tópicos desse curso. Aí tem lá um tutorial, apresentação, 2, tutorial, 3, 4. Isso está ali. Aí quando você clica na numeração, vão entrando as postagens. E aí eu fui respondendo uma a uma. Aí, Kate, quer falar? É. Então foi isso, eu fui pelo mural. Então eu fiquei... Pode sim, Kate, ajuda muito, porque isso é importante, porque quando a gente, inclusive, pensou em numerar, foi justamente para eles não se perderem, né? Lembra? Vamos botar 1, 2, 3, 4. Atividade.
É, é isso mesmo, Kate. Ah, tá. É, é. Mas foi aquilo que a gente conversou, né, Kate? Quando a gente entra, faz ele troca, porque a gente está respondendo. Mas se vocês olharem, por exemplo, você sabe o que você escreveu, né? Para cada pessoa, eu fiz a resposta. Então, assim, logo a resposta vai estar embaixo do que você postou. Não passou uma pessoa, eu não tivesse respondido, a não ser hoje que eu realmente não entrei. Então, isso facilita. Hum. Ó, uhum, uhum. Tá bom, obrigada. Eu que me confundi mesmo, fui pelo mural e aí eu fiquei Mas meio aí, confusa. mas aí Mas depois você se achou, né? Porque eu vi, Oi? por exemplo, depois eu vi que você se achou porque você fez as postagens em cada parte certinha. Sim, As suas no perguntas começo foram eu me enrolei entrando. bastante. Isso, Ok. Obrigada, meninas. é ótimo. E aí, quem mais, gente? Érica fez considerações bem legais, né? Ela estava acompanhando no mural e ficou meio perdida, né? Desculpa, meu dedo escorregou, eu fiz confusão. Alguém mais, gente, quer tirar uma dúvida da sua sequência? Olha, gente, é importante que a gente indique o componente da BNCC. Se não o componente da BNCC, pelo menos aqueles componentes dos escritores, porque isso também ajuda a gente a pensar, né? Então, o campo do que você quer atingir já é um exercício, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter que trabalhar mesmo a base comum curricular e indicar o de escritor, o que fala de escritor, mas na base vai falar das estratégias, né? Para a gente saber o que a gente quer atingir, tá? Mais alguém quer falar? Cristiane, Débora, Débora falou, Érica, Gabriele, Jane, Lucimara, Meire, Márcia, Marlúcia, Neuzinha, Acho Rosilene. que a Gabriele quer falar. Fala, Gabi. Oi, Shirley. Deixa eu Oi, te perguntar. Tudo jóia. Eu enviei a sequência didática, você mandou alguns comentários, né? Eu tentei mexer lá para editar novamente, eu não consegui, eu só te respondi pelos comentários, pode ser? Não, porque olha só, você vai ter, sim. Eu acho que eu olhei a sua e perguntei algumas coisas para você inserir, alguma coisa assim, não foi? Ah, foi. O que você tem que fazer? Você tem que voltar no seu Word, fazer as alterações ali e reenviar. Entendeu? Tá ok, tá jóia. Tá? Não, porque aí eu estou pensando que depois tem uma nota atribuída e aí ele vai estar todo fechadinho, certinho. Então, a sua edição só pode ter no Word.
aí você tem que postar de novo. Certo, Kate? Ah, tá. Não, porque é isso, né? Ela vai no Word. Não, é porque ela editar lá, então ela tem que fazer no Word e postar de novo. Tá? Mas tá muito na legal, nossa gente. própria página, a gente consegue editar, porque eu já mandei trabalho, acho que foi até para a Kate, ela mandou um comentário, aí no comentário dela eu assinalei e automaticamente eu fiz a correção. Ali mesmo no... Quando a gente abre a página que vai publicar um trabalho, a gente clica... Sim. E anexou. Uhum. Foi isso, Gabriele? Abre seu microfone. Pois é, eu tô meio perdida nessa história toda. Então, vamos lá. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu catuco de um lado, eu catuco do outro, e aí, assim, eu me sinto no lugar dos alunos, né? E aí a gente acaba se colocando no lugar um do outro. Bom, eu catuquei muito, eu não sei nem o que eu fiz, mas eu sei que eu enviei, e aí agora eu vou tentar mexer novamente e vou tentar reenviar. Olha só, mas você faz o seguinte, você vai voltar lá, você pode excluir o seu trabalho, porque ele está no Word, ele não está no Word? Sim. Está em arquivo. Sim. Então, aí você mexe nele de novo, e você pode ir burilando, enfim. E aí você vai no Word, você mexe, você vai lá primeiro, exclui, e depois você volta lá e posta de novo a atividade. Novamente. Tá jóia, então. Tá jóia, obrigada. E aí, mais alguém? Uma outra coisa que eu ia perguntar, você pode disponibilizar aquele modelo que você colocou, que já tem os dados da Prefeitura de São Gonçalo e tal, para a gente inserir o nosso trabalho ali dentro, se é possível, porque eu achei muito legal aquele. Tá lá, tem um modelo vazio. Então beleza. Eu não achei o vazio, eu só vi os cheios, aí eu falei, cara, esse é o melhor que ele já é o nosso, entendeu? Já dá para usar, eu pensei em levar para a escola. Tem assim. Não lembra, inclusive você perguntou eu falei, não, tá em doc. Porque foi assim, primeiro eu botei o modelo vazio, com cabeçalho, aí aquele quadrado falando do quantidade de aulas, do objetivo, e aí lá, atividade, fim da atividade, ele tá todo vaziozinho, ele tá em doc, normal. E depois, lá embaixo, é que eu botei ele pronto, totalmente pronto. Então, lá em cima, você pode pegar ele e usar. Ele está naquela parte que a gente fala assim, compartilhando modelos, entendeu? Eu vou procurar, porque eu achei ele excelente, que a gente pode usar com o nosso material e já anexar as coisas da escola de fato. Sim, para participar mesmo das nossas coisas na escola, achei muito legal. Então, a ideia é essa, gente, é facilitar ao máximo, né, que vocês possam usar o material. Marlúcia, queria falar, Marlúcia, não? Eu tô meio perdida pelo seguinte, eu não enviei a sequência didática ainda. Eu só fiz os trabalhos da Kate, formulários, atividades, mas eu não sei se ela recebeu, porque eu tô meio perdida. Eu sei que está guardado aqui no meu computador, mas eu não tenho certeza se ela recebeu. Onde eu postei, eu vejo aqui porque eu estava entrando pelo mural também. Vou ver se eu entrando pela atividade, eu consigo me achar. Porque como estava, atividade 1, aí depois vem a 11, depois vem... Aí eu não estava respondendo. Eu sei que eu respondi uma aqui que nem tinha acontecido ainda. Aí depois que eu achei, falei, não tinha acontecido ainda, não era para ter respondido. Aí voltei, mas eu já tinha respondido, já estava falando. Totalmente perdi. Aí, até eu estava perdida aqui. Eu não sabia onde falava, né? Até que eu achei aqui, aí estou me familiarizando ainda. Mas a sequência didática eu vou fazer no Word e depois eu vou postar aonde? Eu envio para onde? Então, olha só, Marlúcia, Kate mostrou agora há pouco, quando você entra na plataforma,
você tem lá em cima atividade. Porque, assim, essa questão do mural confunde mesmo. Eu mesma, quando eu fui fazer as minhas postagens do material, eu também me confundi. Aí Kate foi e falou, não, Shirley, você tem que entrar na atividade e tal. Aí, Kate, ó, beijinho. Aí, você vai abrir o Fê, lá em cima você vai clicar. Ela vai botar aqui para você dar uma olhadinha. Ó, tá vendo? Atividades, tá vendo? Tô vendo. É. É muita turma. Muita. Mas não vai confundir ela agora, não, o Kate? Ah, tá. É que Marlúcia, ela não começou, Marlúcia, você, na verdade, não começou a fazer o curso ainda. Você não começou a interagir lá, né? Porque na sequência didática? É. Sim. Ah, tá. Posso me apresentar? Isso. Eu ainda não fiz. Nem não, essa atividade não é minha, não. Nem atividade de reforço ainda. Ah. Tá, aí eu vou. Tá. Igual como você está mandando para o seu e-mail, correto? É isso? Oi? Como se eu estivesse mandando para você para o seu e-mail. Isso. Tá. Claro, pode botar na página de teste mesmo. Você recebeu.
Não, mas eu não mexi, entendeu? Não, não pode. Não, eu não dei, eu só entrei e conversei com a pessoa. Só bati um papo. Então, Kate, olha só, pessoal, vocês estão vendo que, mesmo no meu material, que é sequência didática, a gente utilizou a plataforma, o Classroom, para eu fazer o curso sequência didática. Mas para você também navegar e fazer o curso sequência didática, você tem que estar sabendo navegar no Classroom, certo? Entendeu? Então, na verdade, está sendo um curso dentro de outro curso. Tá entendendo o que eu estou falando? Porque a pessoa precisa fazer o meu curso e, ao mesmo tempo, ela vai precisar navegar no Classroom para fazer as postagens, que é o primeiro curso, que é o curso da Érica e da Kate. Não é isso, Kate? Ah, desculpa. Então, mas percebe, Neuza? Entendeu? Então, vocês estão tendo que fazer, ao mesmo tempo que vocês têm que fazer o curso, vocês têm que saber entrar no Classroom para fazer as postagens. É um desafio mesmo, gente, é um desafio. E por isso que, no início, eu falei para vocês, a gente vai colocar as sequências todas, em 1, 2, 3, até o 7 ou 8, se não me falha a memória, já o material todo, para que vocês já tenham a ideia do todo e pudessem ir navegando e olhando, entendeu? Para justamente, porque teria essa dificuldade de você entrar no Classroom para interagir, para responder, para eu responder de volta e a gente ir trocando as figurinhas, né, as nossas conversas, como a gente tem feito lá na plataforma. Aí, Marlúcia, agora você se encontrou em relação à questão... Porque você... Eu acho que sim, Porque eu estou muito crua nesse negócio de mexer, né? Mas eu estou conseguindo assistir, estou conseguindo entrar aqui e ali, levo uma surra. Sempre antes da hora do começo para tentar entrar no horário. Aí hoje eu consegui entrar na sua, sem muita dificuldade. Então, olha que maravilha, já está indo super bem. Estou começando, estou caminhando. Mas, assim, é muita novidade. Tem hora que eu leio, né, assisti os vídeos todos, depois eu falei, gente, onde que eu estou? Eu não sabia mais onde eu estava. Aí já ficou... Mas estou indo, estou conseguindo. Então, faz aquilo, vai pela numeração, né? E vocês estão bastante adiantados, eu vejo, assim. E, assim, eu estou vendo que vocês estão entrando certinho, né? Porque o que eu faço? Eu corro e vejo se eu deixei de responder alguém. Aí, eu vejo que não. Por exemplo, teve gente que entrou depois. Quem entra depois do que eu já conversei com vocês, fica lá embaixo, e não tem logo uma resposta minha. Não tem uma resposta. Eu estou procurando, assim, responder direto, e aí vai direto o nome da pessoa, fica mais fácil da pessoa poder acompanhar, entendeu? E aí, gente, mais alguém em relação à feitura da sequência, né, dessa questão, dessa forma de interação entre professor e aluno, né? Shirley, Jane Dias quer te fazer uma pergunta. Ela está lá no chat escrevendo que ela quer perguntar. Ah, tá. Jane, você conseguiu ligar o microfone? Eu acho, eu não sei, eu tentei ligar. Tá saindo a minha voz? Estou conseguindo. Tá saindo. Então tá, isso, obrigada. Boa noite. Assim, eu tô com uma dúvida, assim, aliás, eu estou com algumas dúvidas, mas deixa eu perguntar, complementando o que a colega veio falando. Eu consegui entrar pelas atividades, então eu Estou bem lá no início, estou respondendo algumas questões que você pediu para que a gente faça alguma reflexão. Mas agora, depois da explicação também da Kate, eu gostaria de saber, eu posso fazer a minha sequência didática direto na plataforma? Eu vou à atividade, criar e posso fazer ela toda na plataforma? Isso que eu quero entender.
E aí vai salvando, ou suponhamos que eu não consigo fazer num dia, ela vai salvando o que eu estou fazendo? E aí, Kate, isso eu já não sei responder em relação... Isso, ou eu tenho que fazer tudo num dia só? Eu posso fazer aos poucos? Isso que eu quero entender. Tá. Não, tudo... tá. Sim. Uhum. Tá. Uhum. Tá. Tá, mas assim, mas deixa... Estou, sim, Kate, estou. Uhum. Mas, de qualquer maneira, existe essa possibilidade. Ou eu vou lá no Word, como vocês falaram, mas eu posso fazer direto na plataforma, em atividades, criar e vou fazendo o trabalho, né? Isso. Depois eu envio, né? Tá. Uhum, tá. Eu sou aquela moça, aquela professora que não conseguiu botar o tema, né? Mudar o tema por causa do celular. Por isso que eu estou perguntando, que eu estou fazendo no celular. Por isso a pergunta, tá? Isso, tá. Uhum. Tá. Uhum. Tá bom, então. Não, não, desculpa, ficou ruim o som, eu não ouvi, desculpa, por favor. Tá. Não, e aí... Eu tenho laptop, mas eu estou sem internet no laptop. Então, aí fica dando mesmo, né? Eu posso até digitar lá e depois conseguir enviar. Não. Eu não consegui fazer, eu não consegui rotear. Entendeu, Kate? Tentei, não consegui rotear. Não tenho. Aí eu vou, eu de qualquer maneira eu vou tentar fazer, eu estou trabalhando no Estado, né, eu sou professora do Estado também, e tenho conseguido dar as aulas no Estado com o celular. É bem mais complicado, mas eu estou conseguindo. Aí eu quero ver se eu consigo fazer dessa maneira, colocando indo para atividades, criar e fazer a sequência didática. Se eu não conseguir, eu peço socorro. Então, Jane, olha só, uma possibilidade, lá na sequência didática, eu disponibilizei um modelo vazio, né? Esse modelo vazio, por exemplo, se você salvar depois nos seus documentos, você vai poder editar nos seus documentos, você vai poder preencher ele, porque você vai poder inserir, e aí você vai salvar, depois você vai poder anexar ele normalmente, mesmo dentro do celular. Entendeu? Eu estou pensando, porque assim, como ele já está lá esquemático, e você salvou nos seus documentos, você preenche e você envia. Eu acho que é possível, vai ficar mais fácil para você, estando com o celular. Que é o que eu tenho feito, quando eu faço alguma coisa, eu tenho usado muito meu celular também. Entendeu? Porque permite que você edite quando você salvar nos seus documentos. Ele está em doc. Tudo bem, professora. Tá ótimo, Obrigada aí pelos esclarecimentos. Mais alguém, gente? Mais alguém deseja fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Tem alguma dúvida de como elaborar a sequência? Shirley, eu não cheguei ainda lá, que é a 5, né? Eu estou no 7, mas eu não fui para o 5, porque o 5 ficou após. Então, eu cheguei até o vídeo, estou nos vídeos ali, né? E parei ali. Aí eu não tenho dúvidas ainda, porque eu não cheguei até ali. Aí amanhã que eu vou ver essa parte, qualquer coisa eu grito.
Então, Lucimara, mas aí você aqui já está vendo, né? Ele é sequencial e a medida, a ideia é essa, né, gente? É a gente estudar, ter uma ideia bastante precisa do que é sequência. Por isso ela tá também, a própria organização do curso, ela tem esse didatismo, né? De tutorial, de você apresentação, configurando, enfim, os comandos dele, de 1, 2, 3, eles já vão dizendo o que você precisa fazer naquele momento ali. Apresentar, aí tem um tópico, você comenta, até chegar no modelo, né, de esse modelo em Word, que você pode editar e preencher, ou também a gente deixou bastante aberta a possibilidade de vocês terem uma outra sequência, de vocês fazerem uma sequência que vocês estão acostumadas a fazer, né? Porque são professoras, são aqui professores. Aí, o que é importante para garantir o aprendizado é que, se vocês não usarem nenhum daqueles modelos propostos, mas que vocês tenham na cabeça que, para fazer qualquer sequência, eu preciso ter as diretrizes de conceito, de procedimento, de atitude. Eu preciso trabalhar o assunto, procedimentar esse assunto, ou seja, dizer como o aluno deve fazer, e eu tenho que fazer exercícios que deem conta do tema e que ele possa responder. E tudo tem que estar com atividades comentadas, entendeu? Mesmo que sejam respostas pessoais, né? Você já tem um horizonte de expectativas de qual seria a resposta, do que você gostaria que ele respondesse. Então, por exemplo, isso até é bom aclarar. Se você faz uma sequência didática e a resposta é pessoal, né, você, por exemplo, pergunta qual a importância, vamos pegar, qual a importância no momento da gente discutir as questões de discriminação e preconceito. Bom, isso é totalmente aberto, mas aí você sabe que a sua resposta comentada espera-se que o aluno discuta, né, que nomeie as questões que envolvem preconceito, causando problemas de divisão, de dificuldade de relacionamento, e que isso realmente não é uma prática, isso pode ser feito, enfim. Você tem que mais ou menos pensar, quando você mandar o material para ele, nessa resposta comentada. Então, por isso que a gente pensou nessa construção assim, ascendente. Tá? Eu acho que sim. E a gente pensou em colocar tudo junto para vocês já terem lá e poderem ir 1, 2, 3, 4, mas voltar e respondendo do 1, 2, 3 em ordem. Tá? Mais alguém? Johnny? Shirley. Oi. Eu fiz o teste, fica lá no Drive, sim. Fica, não sai, não. A pessoa vai construindo o material no Drive, mesmo que ela não entregue, o material fica lá. Você fecha a janela. Se você abre a janela novamente, é só você clicar no mesmo material. Você não enviou ainda o material para o professor, não entregou o material para o professor, ele está lá como se fosse um rascunho. Você abre, continua digitando, só quando você entregar ao professor que ele vai. Ah, que ótimo. Mas você não perde o texto que você escreveu. Fica até mais fácil. Mas aí, se tratando, por exemplo, se tratando do material que está lá, que eles podem se basear, que é justamente o que acho que foi a Débora falou. Quando você já tem um modelo pronto, entendeu? Eu tinha entendido a pergunta, se ela começasse a digitar no Drive, lá dentro de entregar o exercício, a atividade final, se ela começasse a fazer, mas não no Word, né? Fizesse no Drive. Se ela não terminasse, fechasse, quando ela voltasse para terminar, se aquilo teria sumido ou estaria lá ainda. Foi esse o teste que eu fiz. Aquilo continua lá, não some. Se você fechar e voltar depois para continuar a construção, ele vai estar lá, porque é aquilo que Kate falou, que não sabia com 100% de certeza, mas que achava que ele ficaria no Drive da pessoa, fica no Drive da pessoa. Então, mas aí se eles pegarem o modelo pronto,
talvez nesse momento, em se tratando de uma coisa que é modelo, talvez seja mais fácil realmente salvar no computador, nos documentos, para poder preencher. Só para não ter que reescrever tudo de novo, é só por isso. Fácil Eu digo, se ela só estiver no celular, não estiver com computador, por exemplo, ou estiver num outro espaço que não tem acesso ao computador, dá para fazer no celular, no Drive. Perfeito. Mais alguém? Sim. Johnny tinha saído. Johnny voltou? Ah, tá. Viu, gente? Mostra aí. Tá certinho, né? Tá bom. Eu só não sei, Shirley, essa primeira pasta que está ali, sequência didática comentada matemática, se ela é para estar nesse lugar ali. Não, isso foi um bônus que eu botei. Posso puxar lá para baixo, para o final? Ou deixa em cima mesmo? Ela está no mural, não está no mural? Ela está dentro das sequências didáticas, automaticamente ela aparece no mural, mas ela está dentro da sua sequência didática, e está em primeiro lugar, antes de módulo, sequências didáticas, inscrição, lista de presença. Você quer que ela fique ali mesmo em primeiro lugar, ou você quer que eu numere, coloque ela em outro lugar, lá no final, ou deixa ali mesmo, sem numeração? Não, você pode botar, ela vai entrar, só um instantinho, ela está rodando aqui, aqui, consolidando a aprendizagem. Pode botar em consolidando. Dentro de consolidando a aprendizagem? Pode ser. Porque é só mais um modelo, entendeu? É melhor. Eu teria que dar uma olhada lá, meninas, na hora de mexer. Porque bota bônus, né? Bônus. Posso escrever bônus ali na frente? Pode. Eu não botei bônus, não? Não estou. Da sequência didática comentada matemática. Posso botar 8 material bônus. É o outro material bônus. Beleza? Pode ser? Concorda? Beleza? Oi? Não, embaixo, mais para baixo. Módulo, sequências didáticas e inscrição, Kate. Você lê o modelo, mas está escrito módulo. Consolidando a aprendizagem. Isso. Só que eu acho que ele não vai entrar, porque é um tópico, a criação de uma atividade, ele não vai entrar dentro de outra atividade assim, não, arrastando e colando. Acho que é melhor a gente nomeá-lo lá embaixo, e colocá-lo lá embaixo. Olha só, meninas, olha só, quando a gente olha, você tem o modelo S, dois modelos. Esses modelos, eles estão em um Word totalmente vazio, entendeu? E lá embaixo mesmo, no bônus, é que eu coloco os modelos preenchidos. Então, depois que eu fui vendo a movimentação na plataforma, no curso, e as pessoas escrevendo, eu fui e mostrei um modelo de sequência didática da revista Nova Escola, para que as pessoas pudessem ver que ali eles não fizeram quadros esquemáticos. Mas eu acho que quando você olha aquela sequência, você se perde um pouco. Entendeu? Então, assim, é só para a gente pensar numa outra possibilidade, pensando no Augusto, né? Quando ele conseguiu transformar o que ele estava pensando na sequência didática. Entendeu?
Tá vendo? Esse aqui é um dos modelos que você pode trabalhar. Esse aqui que eu falei para vocês, olha só. Porque assim, eu coloquei sequência didática por atividade. Ou você trabalha sequência didática por módulo, em que você pega aquele primeiro modelo e vem assim, tema, objetivo, BNCC, né, que você tem que dizer qual é, né, as habilidades da BNCC. Oi? Não, por enquanto não. Ou você poderia criar uma sequência didática por atividades. Então, assim, são 2 modelos. O primeiro modelo, ele é uma sequência didática de módulo. Então, você vai escrever módulo 1 e você vai fazer vários exercícios. Mas eu não quero fazer esse, eu quero fazer uma sequência didática só de atividades e tema. Então, se vocês olharem ali, tipo de atividade, eu vou ter 4 atividades. Debate ou diálogo didático. Análise de vídeos, sobe um pouquinho, Kate. Análise de textos não verbais. Análise de textos verbais. Então, assim, se eu quero fazer uma sequência didática só por atividade, sozinha, eu posso pegar um desses e criar 3 exercícios, ou eu posso trabalhar, como eu fiz lá, eu peguei uma análise de textos verbais e não verbais, e criei uma sequência didática. Eu trabalhar esses 2. Mas por que eu preciso trabalhar com esses 2? Porque eu trabalho um texto não verbal, que era a charge, e eu venho um texto verbal. E aí eu faço a junção dos 2, porque mesmo uma sequência didática por atividade, ela tem que ter uma linha de continuidade de assunto. Porque senão fica, um conteúdo sozinho. Para garantir o aprendizado do aluno, você precisa trabalhar com 2 comandos. Tá entendendo? Você precisa trabalhar com 2 ideias. Tá? Então, por exemplo, teve gente que já me mandou uma sequência didática assim, trabalhando a partir desse modelo. E teve gente que já achou melhor fazer o outro, que é super completo, porque pressupõe que depois ele vai fazer vários módulos ao longo do ano, né? Por exemplo, a pandemia vai passar. A gente vai voltar a trabalhar presencialmente, entendeu? E isso vai ajudar o professor até na hora ali do material mesmo presencial. É isso. Ah, tá. Não, mas aí, olha só. Mas, Kate, nesse momento aí, ele não precisa usar esse formato. Ele pode pegar só análise de vídeos, entendeu? E fazer atividade 1, atividade 2. Só que ele tem que ter, o aluno tem que ter a ideia de que para construir isso, eu também não posso prescindir das questões conceituais, operacionais e atitudinais. Esse é um modelão que ajuda, eu acho assim, que para nós fazermos sequências didáticas, desses anos todos de feitura de material didático, que eu ganhei dinheiro, agora a gente não ganha mais nada, né? Mas assim, como fazer material didático? Esse é um modelo que quando você quer fazer alguma coisa, te ajuda a trabalhar. Então, eu já tentei e não consigo ainda. Já estou na 3ª ou 4ª vez que eu tento abrir. É? Exatamente nesse. Tá, vou tentar aqui. Para mim não aparece opção. Quando o meu aparece voltar, avançar, recarregar, não aparece abrir nova janela. Eu tenho a opção de imprimir ou de abrir com alguma outra coisa, mas não abre para eu baixar nem para abrir no Word. Só consigo enviar o mandar depois por e-mail para elas? Sim.
Pode. Ah, tá ótimo, Kate, porque ajuda, né? Porque eu sou... Isso, sou eu. Tá, porque para mim nunca aparece como aparece para você. Lá em cima, as minhas opções são apenas a de imprimir ou de abrir com na metade da tela. Porque teve gente que já me mandou nesse modelo, já postou lá. Então, só que como eu abro como, eu não consigo usar, ele desce para mim como se fosse um PDF. Aí eu tentei tirar, transformar de PDF para doc, mas aí desconfigura tudo, fica horroroso. Ah, se eu pedir para imprimir, ele vai. Agora eu consegui. Se eu jogar para imprimir, ele vai. Joguei aqui. Muito obrigada. Estou aqui um tampão. Porque a ideia é essa, gente, é vocês usarem o modelo, não ter trabalho de fazer, né? De reconfigurar, porque senão não tem sentido, né? A gente está tentando fazer o possível para ajudar, entendeu? Que bom que o modelo você conseguiu pegar. E teve gente que já me enviou, né? Kate, cadê a Kate? Saiu. Me enviou no modelo. Ajuda muito, assim, eu acho que... Então, mas aí, ó, tentei baixar. Quando eu baixo, ele baixa em PDF, ele não baixa em .doc. Estranho. Quando eu jogo na impressão, ele joga direto como PDF. Não, não peguei seu telefone, não. Não. Tá bom, pode deixar. Tranquilo, porque todos esses documentos, Débora, eu tenho ele no Word, entendeu? Então é fácil mandar, não tem problema algum. Agora, algumas pessoas acho que umas 5 pessoas já me enviaram as sequências nesse padrão, então deve ter algum jeito mesmo de, né, de fazer o download dele em Word para poder preencher. Sim. Pois é. Pois é. E é bom ter tudo pronto, né? É só preencher. Ah, valeu. Pô, mexi aqui, o meu Word tá dando problema mesmo. Na verdade, meu pacote Office, né? Eu não fiz no Word, eu abri naquele documentos do Google. Então, só que para abrir um documento do Google, para editar, é muito ruim. Nesse eu consegui abrir logo de primeira, só que eu queria abrir em .doc, porque aí, para você colocar link, vídeo, é mais fácil. No documento do Google é difícil. Sim. Ai, mas agora foi, gente. Muito obrigada. Que bom. Então, gente, assim, se tiver mais alguém... Olha, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só escrever na plataforma, no Classroom. Não tem problema algum, coloca lá e a gente vai se encontrando. A ideia dessa reunião era justamente tirar essas dúvidas. Vocês veem que são dúvidas bem de execução de postagens, né? Isso mostra como o curso, ao mesmo tempo que ele, o curso se configura como um curso e as sequências de dados se configuram como um curso, um exercício dentro do curso. Tá, entendeu, Kate e Neuza? Isso é interessante, isso é uma coisa para a gente depois pensar como que a postagem da sequência vira um exercício do Classroom, né? Bacana, se vocês não tivessem aí hoje, teria sido mais complicado, porque tem que mostrar essa operacionalização de postagem do Classroom. Ai, gente, nós estamos realmente na vanguarda, hein? E apanhando. Mais alguma coisa? A gente pode encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço muito. Quero agradecer, gente, que vocês me ajudaram muito nessas últimas semanas.
De semana passada para cá, no dia 9, eu tomei uma coça e tem melhorado, entendeu? A cada dia a gente consegue fazer alguma coisa, porque assim, independente do curso, é exatamente o que você falou, Shirley, a gente vai mexendo numa coisa, hoje de manhã eu não consegui entrar na aula da Kate de jeito nenhum, ou seja, várias coisas vão acontecendo e você vai entendendo como que a gente vai colocando as coisas mesmo. E aí eu penso os perrengues que essas crianças devem estar passando, gente, porque se eu, numa poltrona confortável, entendeu? Com toda coisa, equipamento e tal, eu tô passando por isso, você imagina o que essas crianças estão passando. Eles não têm um lugar para sentar como eu tenho, entendeu? E aí eu fico pensando, quem é que ajuda? Né, quando ele não consegue baixar, quando ele não consegue acessar. Então, a gente ainda precisa pensar muito nisso, assim, no quanto é difícil, não tem quem é que está ajudando, se tem um responsável para fazer alguma coisa, se há alguma consultoria para fazer qualquer coisa. É muito difícil, é tudo muito complicado, porque a gente não foi sendo preparado para dar conta disso. A gente simplesmente caiu de paraquedas. Eu queria muito agradecer a todos vocês por toda a ajuda que vocês têm dado a gente, as respostas super rápidas, porque tem ajudado muito a gente no nosso cotidiano mesmo, de elaboração de coisas que para a gente era tão simples até então e não está sendo mais. O menino subiu na madrugada de um domingo. Jane, quer falar? Jane, abriu o microfone. Em uma das cenas, dá para ver que muito suspeito segura um objeto parecido com uma arma. A partir dali, Guilherme não foi. Tá bom. Jane está agradecendo aqui. Então, gente, eu vou encerrar. Jane, quer falar? Alguém quer falar mais? Não, obrigada, não. Então, assim, gente, agradeço muito a presença de vocês, a gente vai conversando. Brevemente, eu já vou falar, eu quero fazer um curso de relações étnico-raciais, uma literatura, né, de forma pensar num curso, aliás, era um dos cursos à distância que a gente ia montar com a NTM, né, meninas? De um curso de relações étnico-raciais e a literatura como ferramenta didática. Vamos ver se a gente consegue fazer aí para o segundo semestre. E, bom, só agradeço a participação de vocês, a ajuda inestimável de Kate, de Neuza, e da Érica, da Kátia, do NTM, e da equipe Crescom, né, que a gente está aí fazendo um trabalho, mas sem também o feedback de vocês, né, isso que foi dito agora pela Débora, né, a gente fica muito feliz de poder ajudar, né, e nos ajudar também, porque a gente está num momento muito difícil, né, e eu até falei com as meninas que o meu curso de sequência didática, num primeiro momento, em que vocês se apresentaram, vocês colocaram muito textualmente, dizendo como estavam se sentindo, entendeu? E isso já é um registro para a gente pensar, para a gente levar para a direção do Crescom, para a direção do Crescom para levar para a Secretaria de Educação, para que a gente pense, né, nesses formatos, né, nesses aparatos todos. Então, assim, muito, muito obrigada. Tá? Assim, agradeço muitíssimo a presença de vocês hoje aqui, nesse momento de conversa, de troca. Neuzita, Kate, alguma coisa? Não? Então, ó. Só agradecer a companhia de todas. Beijos. Beijos, beijos. Beijos. Tchau, qualquer coisa a gente vai falando, tá? Obrigada pela aula, adorei. Beijo. Tchau, Marcos. Vai com Deus. Ó, beijo. Beijo. Vou encerrar.